Muito bem. Ou seja, basicamente, este nosso webinar de hoje vai ser sobre as áreas de intervenção em medicina dentária. É um webinar que é muito levezinho, está bem? Ele surgiu também aqui como necessidade como havia muitas pessoas a iniciar a formação, também orientar aqui e agarrar no módulo também inicial, que para quem já vai mais à frente vai relembrar conceitos, para quem está a iniciar ajuda a sistematizar aqui um bocadinho o nosso estudo e a arrumar as áreas da medicina dentária nas mais variadas vertentes e funções que existem, está bem? Pronto. Posto isto então, aquilo que vamos falar é sobre as áreas de intervenção, que eu penso que é abordado logo no módulo 1, está bem? Portanto, é um tema que eu acho que toda a gente está à vontade. Vamos falar um bocadinho sobre aquilo que é desenvolvido em cada vertente, em cada área. Qualquer dúvida que vão tendo ao longo do webinar, vão colocando, está bem? Vão escrevendo. Eu vou interrompendo sempre que for preciso. Outra coisa, no final vamos ter aqui um questionário só para sistematizarmos ideias, ver se está tudo arrumadinho de forma correta e terminamos então o webinar, está bem? Boa, Nicole. Portanto, até lhe vai dar jeito, não é? É aqui um refresh que vai ajudar a estudar para o exame. Portanto, perfeito, não é, Nicole? Calhou mesmo bem. Pronto. Posto isto, vamos então começar e vamos abordar as áreas de intervenção em medicina dentária. Basicamente, quando nós falamos em medicina dentária, não é? Nesta área em que todos nós aqui, que estamos aqui, trabalhamos ou vamos trabalhar futuramente também, tal como na medicina normal, na medicina geral, ela também se arruma por especialidades, não é? Ou seja, há o obstetra, há o ginecologista, há o cardiologista, o pneumologista e por aí adiante. Portanto, existe uma panóplia muito grande de especialidades médicas, consoante as diferentes partes do corpo humano. Olá, Patrícia, boa tarde, tudo bem? Estou mesmo agora a começar, portanto chegou a tempo ainda, Patrícia. Pronto, como eu estava a dizer, em termos da medicina geral, existe, portanto, várias especialidades de acordo com a estrutura do nosso corpo, não é? Portanto, o sistema que estejamos a abordar. Na medicina dentária, estas especialidades não são tão arrumadinhas, nem são tão identificadas. Olá, Saturnina, tudo bem? Boa tarde. Portanto, as áreas não são tão compartimentadas, ou seja, não há na medicina dentária o reconhecimento de especialidades médicas tão distintas como existe na medicina geral, está bem? Existem algumas diferenciações que os médicos vão fazendo pelo seu gosto particular de trabalhar numa temática ou trabalhar noutra, está bem? Mas não existem reguladas todas as especialidades da medicina dentária, existem ainda muito poucas, está bem? Mas a Ordem dos Médicos Dentistas tem vindo sempre a trabalhar nesse sentido. No entanto, não estando todas reguladas e devidamente identificadas, os médicos dizem que são especialistas em determinada área quando se dedicam a realizar um determinado tipo de tratamento em detrimento de outro, não é? Portanto, é muito raro o médico que faz todos os tipos de tratamento, está bem? Olá, Joelma, boa noite, tudo bem? Pronto, posto isto, na medicina dentária, que especialidades ou que divisões é que nós vamos fazer? Então, como eu acabei de dizer, portanto, nós temos um conjunto muito variado de procedimentos clínicos. Aqui o campo de atuação será sempre a cavidade oral, não é? Mas dentro da cavidade oral há diversos tipos de tratamentos. No mesmo dente nós podemos fazer tratamentos das mais variadas vertentes, está bem? E, portanto, arrumamos tudo assim por diferentes áreas, está bem? Então, quem já estudou esta temática, que áreas é que me consegue dizer? Vão escrevendo aí no chat. Para ver se coincide com tudo aquilo que eu trouxe, com as que eu vou apresentar de seguida. Portanto, que áreas é que vocês identificam, ou que especialidades da medicina dentária é que vocês identificam ou que foram vendo durante o vosso estudo? Boa.
Ok, Rosa, essa é muito importante, é muitas vezes esquecida. A periodontologia. Medicina oral também é muitas vezes esquecida. Boa. Nicole. A endo, boa. Dentistria, ortodontia, oclusão. Falta aí uma também. Periodontologia, Patrícia, exatamente. Odontopediatria. Será isso? Isso, Ramon. Cirurgia oral, boa. Falta uma também muito importante, que tem a ver com a prevenção. Quem sabe? O que é que me diz? Higiene oral. Prostodontia, Nicole, boa. Também me estava a falhar essa. A higiene oral toma aqui outro nome dentro da área, mas é isso mesmo. São procedimentos relacionados com a higiene oral e com a prevenção de cáries, não é? Então, pronto. Posto isto, vocês referiram a totalidade delas, está bem? Temos a dentistria, temos a endodontia, temos a prostodontia, como a Nicole acabou de dizer, ou a reabilitação oral, também lhe podemos chamar assim, está bem? Temos a implantologia, periodontologia, odontopediatria, ortodontia, oclusão, medicina oral e medicina dentária preventiva. Ou seja, não nos faltou nenhuma, portanto vocês chegaram a todas. Ótimo. A única variante aqui é que a medicina dentária preventiva é o nome da área que nós damos, está bem? Não chamamos de higiene oral, nem higienista. Ou então, o higienista atua dentro desta vertente da medicina dentária, que é a medicina dentária preventiva, está bem? E então, posto isto, vamos esmiuçar um bocadinho sobre o que é que faz, ou aquilo que os médicos fazem dentro de cada área, está bem? Pronto. Dentistria. Que tipo de tratamento segue engloba a dentistria? Quem é que me sabe dizer? Este webinar é aqui feito muito em conjugação com vocês. Está bem? Portanto, estamos a ver aqui branqueamento, os canais. A Taslane diz que trata os canais. Outra vez branqueamento, cáries, ok. Toda a gente concorda aqui com a parte dos canais. Restaurar os dentes, cáries dentárias, reconstrução dentária. Ok. Restaurações estéticas, exatamente, boa. Ok. Maioritariamente vocês estão a dizer tudo, está certo. Aqui, então, temos a remoção de cáries, como vocês veem nesta imagem, não é? Portanto, temos aqui lesões de cárie que nós eliminamos, não é? E vamos colocar os dentes novamente num estado de saúde, não é? De saúde oral. Vamos poder fazer restaurações estéticas, está bem? Ou seja, neste caso, estes dentes não estão a ser restaurados por apresentarem cárie. Estão a ser restaurados porque o paciente não gosta deles por algum motivo, nomeadamente um motivo estético, ou seja, não está confortável com a forma dos dentes, nem como eles se apresentam e, portanto, nós fazemos estas restaurações estéticas, ok? E também podemos fazer branqueamento dentário. Maioritariamente são estes os tipos de tratamentos que fazemos quando estamos a fazer uma intervenção no âmbito da dentisteria, ok? A dentistria é uma área muito realizada por médicos dentistas generalistas. Quando nós falamos em médicos dentistas generalistas, são os médicos que acabaram a sua formação num curto espaço de tempo, ou seja, terminaram há menos tempo, têm 2, 3 anos, portanto 1, 2, 3, 4 anos, vá até 5 anos de formação e, portanto, fazem um bocadinho de tudo e as coisas mais específicas, que requerem mais especialidade, eles não fazem, ou seja,
seja, por exemplo, normalmente tratam cáries, desvitalizações nem sempre fazem, por exemplo, colocação de implantes nem pensar, portanto, coisas mais específicas já vão sendo da especialidade. Normalmente a dentisteria, a remoção de cáries simples, branqueamentos dentários os generalistas fazem. Aqui as restaurações estéticas já são um bocadinho de diferenciação, ou seja, nem todos os médicos fazem, está bem? Porque uma coisa é uma restauração deste tipo, está bem? Que a dificuldade e a estética exigida por parte do paciente não é tão grande comparativamente a esta, não é? É assim, se uma pessoa vai gastar dinheiro para fazer uma restauração no dente da frente, estas restaurações têm que ficar uniformes, têm que parecer um dente, não se pode notar que são restaurações, portanto temos aqui critérios um bocadinho mais exigentes e que também nem todos os médicos fazem. Portanto, restaurações estéticas dentro da dentisteria já são alguns médicos mais específicos a fazer, está bem? Que fazem mais este tipo de tratamentos. Depois, aqui, a Taislane tinha falado dos canais. Os canais de Taislane não é dentro da dentisteria, mas é dentro de outra área que nós já vamos de seguida abordar, está bem? A endodontia é, então, aquilo que trata que tipo de... que é que faz que tipo de procedimentos? Exatamente, Taislane, é a endodontia que faz aqui a parte dos canais, não é? Portanto, aqui, pronto, é um bocadinho fácil, não é? Portanto, aí a própria imagem diz-nos o que é que acontece, não é? Portanto, um médico que se dedica à endodontia ou que faça endodontia é um médico que vai fazer os tratamentos que envolvam a polpa dentária, exatamente, Mónica, ou seja, cáries mais tensas, exatamente, trata os problemas da polpa. Cáries mais tensas que vão provocar lesões ao nível da polpa dentária que requeiram um tratamento da parte da endodontia são feitos pelos médicos endodontistas, está bem? Exatamente, Mónica. Vulgarmente nós chamamos como desvitalizações, em termos médicos devemos dizer tratamento endodôntico, está bem? A endodontia já é uma das especialidades reconhecidas pela Ordem dos Médicos Dentistas, está bem? Ou seja, isto quer dizer que os médicos podem fazer uma formação durante 3 anos, ok? Portanto, em faculdades específicas de medicina dentária, uma formação de 3 anos e no final desses 3 anos são considerados especialistas em endodontia, ou seja, é uma formação que reconhece o grau de especialista, está bem? O que não acontece com outras especialidades. Sempre que forem especialidades já reconhecidas pela Ordem dos Médicos Dentistas, eu vou-vos dizer, está bem? A endodontia já é uma delas, está bem? O que é que eu vos posso dizer? Que normalmente há generalistas, como eu tinha dito, que fazem endodontia, mas a endodontia há muito poucos médicos que gostam de fazer. É um tratamento muito minucioso e que nem toda a gente faz. E, portanto, normalmente eles são tratamentos de especialidade, ou há um médico que faz só desvitalizações, não é? Portanto, tratamentos endodônticos. E, normalmente, portanto, é assim arrumado nesta especialidade e estes tratamentos são entregues a um médico que faz isto. Portanto, há médicos que fazem isto o dia todo, todos os dias da semana. Exatamente, Nicole. Aqui temos 2 tipos de instrumentos, não é? Nas imagens conseguimos ver, temos instrumentos manuais e instrumentos mecânicos. Sempre que tivermos um instrumento mecânico, as limas são mecânicas e o motor é mecânico também, está bem? Eu tinha aqui um filme, eu não sei se isto vai funcionar, vamos ver. Opa. Pronto, basicamente temos aqui uma evolução, basicamente é só para perceber como é que chegamos à parte de um tratamento endodôntico. Portanto, houve uma contaminação, não é? A região apical, portanto, aquela zona mais de baixo, portanto, a pontinha das raízes ficou contaminada, portanto, fazemos o acesso, não é? E através de limas vamos limpando todo o conteúdo nervoso e vascular do dente. Exatamente, Rosa, muito, muito interessante essa
o seu comentário, porque exatamente há médicos, quem faz endo à séria, está bem, portanto endo a um nível muito elevado e portanto com bastante segurança e eficácia no seu trabalho, utiliza o microscópio eletrónico, está bem, ou seja, como calculam estes canais, são coisas muito mínimas, muito pequeninas de se ver, e portanto há muitos médicos de endodontia que fazem com recurso a microscópio, está bem, portanto é muito frequente. A Rosa já trabalha na área? Ou ainda não? Portanto, esta irrigação é para a higienização dos canais, não é? Portanto, vamos fechar depois. Ok. Não, já vi que não. Ok. Pronto, este tratamento aqui da parte da endo, acabei por deixar o vídeo porque, pronto, é sempre interessante vermos, é um tratamento que faz um bocadinho mais de confusão, acho que é das áreas da medicina dentária que faz mais confusão e não percebemos tão bem, e portanto acabei por manter aqui, ok? Sistematizando, endodontia normalmente é um tratamento de especialidade, portanto já existe esta especialidade reconhecida. Não há muitos médicos a fazer, é uma área que vocês vão ver que particularmente não há um gosto por ela, da parte dos médicos, e que basicamente o seu intuito é o tratamento a nível dos canais radiculares, portanto da polpa dentária e das estruturas vasculares também, está bem? Pronto, basicamente é isso. Relativamente à prostodontia ou reabilitação oral, como é que nós vamos fazer aqui? Vamos fazer aqui uma subdivisão, ok? Quando falamos em prostodontia ou reabilitação oral, portanto, estamos a falar de tudo aquilo que é uma prótese, certo? Portanto, uma prótese é tudo aquilo que substitui um dente, ok? Portanto, um dente que está ausente por qualquer que seja o motivo que levou à sua extração. Agora, nós podemos dividir a reabilitação oral, prostodontia, como queremos chamar, em dois tipos: a prótese removível e a prótese fixa, está bem? Que já vamos falar mais à frente. A prótese removível é então todos os tratamentos que fazemos ao nível da reabilitação dos espaços ausentes do nosso paciente através de próteses removíveis, tal como o seu nome indica, está bem? Quer sejam elas próteses esqueléticas, como é o caso desta, próteses totais, como é o caso desta mais central, e próteses acrílicas, também parciais. Está bem? Pronto. Aqui, a prótese, normalmente, existem médicos que são específicos de prótese também, portanto, há médicos que só fazem tratamentos de reabilitação oral. No entanto, a prótese removível é feita também muitas vezes por médicos generalistas, por ser mais simples, por não implicar, assim, uma capacidade, ou seja, em termos de dificuldade, não é uma dificuldade extrema e, portanto, há muitos médicos generalistas a fazerem prótese removível, está bem? Outro tipo de prótese que temos é a prótese fixa, ok? Portanto, neste caso, a prótese fixa vai fazer a substituição, não é, dos espaços desdentados, não é, dos dentes ausentes, com recurso a estruturas fixas, ou seja, não são estruturas que nós conseguimos colocar e remover, são estruturas que após colocadas ficam aderidas ao dente, está bem? Aqui na anterior, portanto, todos estes elementos, todos estes dispositivos conseguem ser removidos, certo? Na prótese fixa, que tipo de elementos ou que tipo de soluções reabilitadoras é que existem? Digam lá. Está tudo perdido. Ainda ninguém chegou ao módulo 7 da prótese. Não, pois não. 6, o Ramon está ali no 6.
Ok. Estava a perguntar, Nicole, se em termos de, quando falamos em prótese fixa, que tipo de estruturas é que nós podemos utilizar para substituir os dentes que não temos? Por exemplo, estão a ver esta estrutura aqui? Se vocês sabem o nome, a diferença entre uma prótese fixa e um implante. Essa pergunta, boa, Rosa, exatamente, croa. Mónica, a sua pergunta é muito pertinente também, porque vocês vão perceber aqui ao longo das especialidades, à medida que elas forem aparecendo, que muitas especialidades se interligam e fazem parte umas das outras, não é? Ou que uma implica a outra, está bem? Portanto, já vamos falar aqui um bocadinho sobre a prótese fixa e o implante. Acrílica, estruturas de titânio, pronto, basicamente, acrílica neste caso, Roberta, acrílico, normalmente tudo o que é acrílico é na parte do removível, está bem? Todas estas próteses são construídas numa resina acrílica. Quando passamos para próteses fixas, já estamos a falar outro tipo de situações, ou seja, normalmente estamos a falar de cerâmicas, está bem? Portanto, ou fazemos em resina composta, que não é tão estético, tão duradouro, mas o mais normal é fazer em cerâmica. Agora, aquilo que eu estava a dizer é que podem existir estruturas fixas dos mais variados tipos. A Rosa disse-me ali as coroas. Basicamente, uma coroa é como vocês podem ver aqui. Estão a ver, este dente é um canino, ele está desgastado, tem um preparo e vai assentar esta capinha sobre este dente. Ok? Portanto, isto é prótese fixa. Estamos a substituir aquele dente ou estamos a melhorar a anatomia daquele dente com recurso a uma coroa. Numa ponte, por exemplo, uma ponte estão a ver este espaço aqui está ausente, não é? Portanto, nós não temos este dente. Tínhamos duas opções, ou colocávamos um implante, não é? E colocávamos uma coroa sobre o implante, ou então fazíamos aqui uma ponte, que é o nome desta estrutura. Portanto, fazíamos uma coroa para este dente, uma coroa para este dente, e este elemento aqui do meio fica suspenso sobre a gengiva, e é como se o paciente tivesse lá o dente, quando na verdade não tem, está bem? Portanto, a prótese fixa vai englobar procedimentos como pontes, coroas unitárias, por exemplo, lá está, aqui este dente pode ser, portanto, temos aqui a colocação de espigões, está bem? Espigões são estruturas que nós pomos no meio da raiz, que nos vão dar mais suporte para depois nós assentarmos uma coroa, está bem? Uma coroa basicamente é uma capinha que colocamos num dente, que está preparado para receber essa capa, está bem? Outra situação que nós temos é, por exemplo, as facetas. Já toda a gente calcula que tem ouvido falar sobre facetas ou as chamadas lentes de contacto. Basicamente, às vezes, quando os pacientes têm os dentes muito curtos, ou quando não gostam das posições dos dentes, ou quando os dentes estão um bocadinho afastados, podemos fazer facetas, que basicamente é colocar umas capas também mais fininhas sobre a superfície vestibular dos dentes e eles ficarem com este aspecto, está bem? Tudo isto faz parte da prótese fixa, ok? Agora, a sua questão, Mónica, quando nós colocamos, imaginemos que aqui colocaríamos um implante, não é? Claro que a parte da implantologia faz a colocação do parafuso, que esse parafuso é que é de titânio, por exemplo, está bem, Rosa? Depois, claro que o parafuso precisa ter uma coroa que assenta em cima, não é? Isso já vai fazer parte da prótese fixa, ok? Ou seja, quando falamos em implantologia, tem que haver aqui uma combinação da parte da colocação do implante, não é? A própria implantologia em si, e a parte da prótese fixa que coloca a coroa sobre o implante, está bem? Aqui, porque é que a implantologia pertence à prótese fixa? Porque quando nós colocamos uma coroa sobre o implante, essa coroa não sai, está bem? Na prótese é muito fácil não confundir a fixa com a removível. Basicamente, a removível é todas aquelas próteses, as vulgarmente conhecidas como placas, que os pacientes colocam. Em que situação, Rosa? Não, o espigão não é colocado no espaço vazio entre dois dentes. O que se coloca no espaço vazio entre os dois dentes é o implante, aquele parafuso. Não, no caso das pontes, não. No caso das pontes, Rosa, aqui não leva nada no meio. Este elemento fica suspenso sobre a gengiva. Ele está retido e tem forças, consegue suportar as forças mastigatórias à custa destes dois outros dentes que fazem de suporte. Por isso é que lhes chamamos pontos.
Por isso é que não podemos fazer pontes com uma distribuição muito ampla, ou seja, às vezes há pontos em que temos aqui 3 elementos suspensos que estão suportados por 2 dentes. Isso é uma ponte muito extensa, não aguenta todas as cargas mastigatórias. O que pode acontecer aos dentes que estão a fazer de pilares da ponte é fraturarem, está bem? No local vazio não leva espigão, está bem? Não leva absolutamente nada. Não, ou seja, assim que colocamos uma coroa, uma ponte, nós não tiramos para limpar, está bem? Elas estão cimentadas desde que esteja bem adaptada, esteja em conformidade com a gengiva, com o contorno gengival, aquilo mantém-se durante muito tempo. O que acontece é que normalmente as pessoas não verificam estes trabalhos a curto prazo, portanto, semestralmente não vão averiguando e, portanto, o que acontece é que podem existir microinfiltrações, podem desenvolver, portanto, a coroa por algum motivo de cimentar e o paciente não reparar e depois desenvolver cárie na estrutura dentária que está por baixo e isso pode levar à fratura dentária ou desenvolver cárie por baixo e perdermos então a ponte. Do modo geral, uma ponte pode durar até 15, 20 anos, está bem, se for bem estimada, bem controlada, bem tratada, está bem. Agora, claro que também tem o seu tempo de vida útil, não é? Portanto, uma coisa com 20 anos numa cavidade oral é bastante tempo, está bem? Portanto, mas tudo na cavidade oral tem um implante, pode ter também várias situações, mas tudo tem um tempo de vida útil que é relativo, está bem? Mas nós não removemos para tirar, está bem, Rosa? Mais dúvidas que tenham sobre a fixa? Alguma coisa? Isto faz um bocadinho de confusão, eu compreendo. Por isso é que também estamos a tentar aqui arrumar e esquematizar. Ok. Pronto. Então, perdão, só... Ok. Outra das vertentes que nós temos, ou outra das áreas que nós temos, é a cirurgia oral, está bem? Por exemplo, uma coisa que eu vos ia dizer, a prostodontia, ou quem faz prótese fixa, ou quem faz reabilitação oral, tem uma coroa, mas é sobre um dente, ou seja, o dente está lá... Eu não estou a perceber, Rosa. Pronto, tem uma coroa para já há 15 anos, lá está, é um tempo muito grande, portanto está bem estimada. E a coroa está sobre a raiz. Exatamente. O que acontece, eu acho que o que a Rosa me está a perguntar é, por exemplo, às vezes quando temos os dentes completamente arrasados ou muito partidos, em que já não há quase estrutura de dente para encaixar a coroa, o que se faz é coloca-se um espigão nessa porção de raiz que fica, não é? O bocado da raiz que fica, e reconstrói-se o que nós chamamos um coto, está bem? E depois vamos talhar e dar uma forma a esse coto para encaixar a coroa, está bem? Acho que é mais ou menos isso que a Rosa está mais ou menos a dizer, não é? Que possivelmente foi o que aconteceu. E estão a ver aqui esta experiência, pronto, exatamente. Aqui a experiência da Rosa que tem este tipo de tratamento há mais de 15 anos, não é? Portanto, em vez de perder o dente, substituir pelo implante, fez aqui esta opção e que se mantém estável pelo menos há 15 anos. Claro que se calhar a Rosa faz um controle, vai pelo menos uma vez por ano que seja ao dentista, portanto está mais ou menos em cima do acontecimento e a coroa lá se mantém, está bem? Pronto. Como eu estava a dizer, a reabilitação oral não é uma das especialidades reconhecidas, não é? Mas existem médicos que nós consideramos especialistas em reabilitação oral, porque fazem todo este tipo de tratamentos, também da parte da fixa, da parte da removível. No entanto, normalmente, como vos disse, os generalistas, por exemplo, não fazem tanta fixa, normalmente são médicos já mais especialistas, mais velhos, que se dedicam a fazer prótese fixa, porque fazer coroas, colocar espigões, é um trabalho muito minucioso também, e portanto também é feito só por alguns médicos. Depois, outra das vertentes da medicina dentária vai ser a cirurgia oral. Que tipos de tratamentos é que devemos fazer na cirurgia oral? Sim, o mais óbvio, não é? Está exemplificado.
Exatamente, extrações dentárias, é assim aquele maior que nós fazemos. Podemos fazer também remoção de lesões, não é? Lesões da cavidade oral, remoção de lesões para biópsias, por exemplo. Ou seja, a cirurgia oral é outra das vertentes que se vai misturar com outras duas vertentes, certo? Ou seja, imaginem, a colocação de um implante faz parte da implantologia, mas não deixa de ser um procedimento cirúrgico, não é? Portanto, é um procedimento cirúrgico da colocação de implantes. Portanto, há aqui uma ligação entre a cirurgia oral e a implantologia. Depois, a remoção de tecidos moles, de lesões da cavidade oral para a biópsia, para fazer biópsia, exatamente, Mónica. Não deixa de ser um procedimento cirúrgico oral para da vertente da medicina oral. Estão a perceber? Aqui a cirurgia oral é um bocadinho vasto, mas normalmente incluímos aqui, por exemplo, a parte mais das extrações dentárias, está bem? Lá está, implantologia. Temos aqui aquela questão que estávamos a ver. Por exemplo, exatamente também, Rosa, na parte da cirurgia, também podemos englobar aqui cirurgias que façamos para, por exemplo, alongamentos coronários, ou da parte da periodontologia, coisas mais estéticas, por exemplo. E lá está, aqui temos a periodontologia aliada à cirurgia. Portanto, a cirurgia aqui é um bocadinho vasta e se a quisermos só individualizar, vamos colocar aqui as trações, está bem? Exatamente. Nicole, a função do auxiliar na parte da cirurgia é muito importante ao nível da aspiração, porque, como calculam, é um tipo de vertente, um tipo de tratamento que provoca muito sangue, não é? Que nos vai dificultar o nosso campo de visão e que a aspiração vai nos ajudar bastante a esse nível, está bem? Pronto, outra das vertentes que temos é a implantologia, está bem? Como vocês podem ver aqui, Mónica, aquela questão que estávamos a ver, ou seja, esta parte da colocação do implante, não é? É da parte do médico, não é? Portanto, faz parte da cirurgia, digamos assim. Agora, esta parte da colocação da coroa, por exemplo, é da parte da reabilitação oral, da prótese fixa, não é? Portanto, o que é que pode acontecer? Pode haver um médico que é especialista em implantologia oral e faz as duas partes, ou seja, faz a parte da colocação do implante e a parte da reabilitação. No entanto, também há médicos implantologistas que só colocam os implantes e depois encaminham para colegas da parte da reabilitação oral na vertente de prótese fixa para fazer a reabilitação dos implantes, portanto, a colocação das coroas sobre os implantes. Está bem? Na parte da implantologia, nós podemos falar em implantes unitários, está bem? Que são substituição única de uma raiz dentária, digamos assim, de um dente. Ou então podemos fazer a colocação de vários implantes para fazer a colocação de uma prótese total, mas fixa, ok? Portanto, esta prótese, ou seja, este paciente também não tem os dentes, não tem a totalidade dos dentes, portanto é desdentado total e vai colocar uma prótese total que é retida pelos implantes. Portanto, esta prótese já não sai, está bem? Portanto, esta às vezes pode ser confundida um bocadinho com as próteses da parte da removível, mas a partir do momento em que ela está retida pelos implantes, faz parte da fixa, está bem? Se já não sai, é fixo. Sim? Dúvidas ou confusões que possam estar a fazer? Está toda a gente a acompanhar-me? Ok, boa. Outra das vertentes que nós temos, diga, Roberta, então. Com a prótese fixa, pois, ela é um bocadinho confusa, ou até organizarmos a nossa cabeça faz confusão. Qual é que é a sua dúvida, Roberta? Exatamente, Rosa. Sim, Roberta. Quando nós exatamente. Quando nós falamos em prostodontia, é a área que, ou seja, é o grande bolo, está bem? É quando nós chamamos
é o que chamamos a área que vai reabilitar um espaço ausente, está bem? Falamos em prótese. Prostodontia é sinónimo de prótese, está bem? Ou de reabilitação oral, como queiramos chamar, está bem? Portanto, decorem assim, prostodontia é prótese. Agora, quando falamos em próteses, existem vários tipos. Existem as próteses removíveis e as próteses fixas, ok? Pronto. Todas elas têm o objetivo ou de reabilitar um dente que se está a partir, no caso das fixas, ou então substituir dentes ausentes, está bem? Dentes que o paciente perdeu. Quando os pacientes não têm tantas possibilidades económicas ou quando não têm condições anatómicas e dentárias que permitam a colocação de soluções fixas, nós vamos optar e recomendar ao nosso paciente soluções removíveis, está bem? E então vamos falar na prótese removível, mas isto está dentro da prostodontia na mesma, está bem? As próteses removíveis são aqueles 3 tipos que nós vimos, está bem? São as próteses de tirar e pôr. Portanto, tudo aquilo que se tira e põe é uma prótese removível. Depois, dentro da prostodontia, como eu disse, temos também a prótese fixa. A prótese fixa vai ser uma vertente que vai, nos casos, vai reabilitar, por exemplo, dentes que estejam com perda de estrutura dentária muito grande, está bem? Ou seja, vamos aproveitar partes de dente que já não estão tão bons e vamos fazer colocações de coroas, por exemplo, de overlays ou inlays, que são umas pecinhas que cimentamos no dente quando os dentes têm restaurações muito grandes. Vamos fazer, por exemplo, pontes, como eu estava a dizer. Podemos fazer depois também, aliado à implantologia, porque é que também temos aqui a ligação da prostodontia com a implantologia, Rosa? Porque se fosse só a colocação do implante, o paciente ficava sem o dente na mesma, porque o implante está dentro do osso e dentro da gengiva, não é? Portanto, esteticamente, se não houver coroa, se não houver reabilitação, o paciente continua sem dentes, tendo lá o implante, não é? Agora, não tem a porção visível que é a coroa. E essa parte da colocação da coroa, portanto, a reabilitação com os dentes, é da parte da prostodontia, está bem? Agora, há médicos que fazem as duas coisas e há outros que fazem separado. Portanto, há um que é o implantologista e põe o implante e há outro que é o da reabilitação oral e põe as coroas, está bem? Agora, o que eu estava a dizer é que, por exemplo, há próteses totais, não é? Portanto, uma prótese completa que é retida com implantes. Isso faz parte da prótese fixa, está bem? Que é suportada por implantes. Mas é uma prótese fixa porque já não vai sair. Agora, a prostodontia é todo o bolo que nós chamamos. Está bem? Boa. Então, passando então para a periodontologia. Que vertentes ou que tratamentos, perdão, é que engloba aqui a periodontologia? Quem é que me sabe dizer? Ou o que é que ela se dedica? É o estudo e ao tratamento de que tipo de condições? Exatamente, é o estudo e o tratamento das estruturas do periodonto, não é? O nosso periodonto, que é constituído pelo quê? Qual é que é a constituição do periodonto, sabem? Não? Não. Não, estás bem. Tem o osso alveolar, exatamente. Pronto. Basicamente, o periodonto é as estruturas que mantêm o nosso dente no sítio, não é? Ele é constituído pelo osso alveolar, a gengiva e o ligamento periodontal. Sim, exatamente, Nicole. Basicamente é isso. Mas, por exemplo, na fixa também podemos fazer, por exemplo, uma ponte para substituir um espacinho ausente, como tínhamos naquela imagem. Mas basicamente na fixa ainda aproveitamos grande parte dos dentes. Na implantologia temos que meter lá um parafuso para depois poder reabilitar com a coroa. Está bem? Pronto. Como eu estava a dizer, o periodonto é constituído portanto, o osso alveolar, a gengiva, o ligamento periodontal e o cimento radicular. Está bem? Portanto, são as estruturas basicamente que mantêm o dente portanto, na cavidade oral, no seu sítio e quietinho, está bem? Ou seja, o dente está inserido no osso,
A raiz tem um revestimento na sua porção, na porção inferior, não é? Que é a zona radicular, que é o cimento radicular, que através do ligamento periodontal permite manter o dente dentro do osso no seu espacinho certo. Por vezes nós temos doenças que atacam estes tecidos de suporte do dente, portanto todas estas estruturas que eu referi, e portanto vamos ter a gengivite ou a periodontite, o que quer que seja. E todos os tratamentos que são feitos para resolver problemas deste tipo são da área da periodontologia, está bem? Uma outra coisa que eu não referi, lembrei-me agora. A cirurgia oral também já é conhecida como especialidade, está bem? A cirurgia e implantologia oral, portanto é uma especialidade que é conjunta. E temos também a especialidade de periodontologia, também existe e é reconhecida. Exatamente, Nicole, isso é muito, muito interessante o que disse. O higienista faz muito trabalho em coordenação com os periodontologistas, exatamente. Porquê? Porque a doença periodontal é uma doença que se mantém muito através, ou que se controla bastante através do controle da higiene oral do paciente. Portanto, isso é a base para estabilizarmos a doença periodontal e, portanto, o higienista é um parceiro muito importante dos periodontologistas, está bem? Pronto. Na periodontologia, lá está, podemos trabalhar tratamentos ao nível das gengivas, exatamente, portanto, questões patológicas das gengivas. Muito bem, Rosa, portanto, as recessões gengivais também estão englobadas nesta área. A periodontologia não trata só doenças, está bem, ou consequências de doenças, mas também faz tratamentos do tipo estético. Por exemplo, as recessões gengivais. Neste caso, aqui não temos nenhuma imagem que elucide. Mas imaginem que tínhamos aqui uma gengiva que estava muito retraída, portanto, estava para baixo. Imaginem que tínhamos a raiz deste dente exposta. Que esta raiz pode ter ficado exposta por diversos motivos. Aquilo que a periodontologia faz é um enxerto. O enxerto é colocar aqui uma espécie de um não é uma espécie, é mesmo tecido gengival para tapar aquela raiz, que é basicamente o que nós temos aqui. Ok? Isto é um enxerto que nesta zona, portanto, foi feito para melhorar aqui as condições gengivais à volta destes implantes, isto são implantes, e fizemos enxerto então neste caso. Em casos de tratamentos estéticos, por exemplo, há pessoas que têm os dentes muito pequeninos, a coroa clínica é muito pequenina e, portanto, há pessoas que estão desconfortáveis com isto e há a possibilidade de aumentarmos então a coroa clínica do nosso paciente e fazemos tratamentos corretivos também na gengiva, por exemplo. Aqui, isto é uma questão estética, não havia qualquer tipo de patologia nem situação de doença periodontal e não deixou de haver um tratamento na parte da periodontologia. Pronto, a Rosa, porque tinha uma recessão, Rosa, era isso. A Rosa está-nos a contar exatamente que fez uma consulta com um periodontologista, não é? Para fazer aqui um enxerto gengival, possivelmente para recobrir uma recessão, por exemplo. Portanto, a periodontologia também já viram que é muito completa, portanto, muitas vezes ela trata, estuda situações patológicas e situações de doença, mas também engloba outros tipos de situações, como aumentos das coroas dentárias, portanto, os dentes ficarem mais compridos, enxertos gengivais, portanto, situações assim cirúrgicas mais complexas. Pronto. Não era assim uma recessão tão grande, era isso, Rosa? Odontopediatria. Esta é bastante fácil, não é? Portanto, a odontopediatria vai ser uma das vertentes da medicina dentária, cujos médicos se dedicam, portanto, a todos os tratamentos que existem das outras áreas, mas nas crianças, ok? Ou seja, a odontopediatria é como se fosse a medicina dentária dos pequeninos, e é mesmo isso, está bem? Claro que a odontopediatria pode englobar tratamentos de cirurgia, pode englobar tratamentos de dentistria, pode englobar tratamentos de medicina dentária preventiva, pode englobar tratamentos de endodontia, ok? Portanto, a odontopediatria é a especialidade grande o nome que nós damos a todos os procedimentos que estão implicados nas crianças, está bem? O médico que faz este tipo de intervenção é o odontopediatra, está bem? Também não há muitos médicos a gostar particularmente desta área, está bem? Porque não é uma área muito fácil, mas ainda vão existindo alguns, está bem? Portanto, basicamente também é muito simples, é tudo aquilo que os médicos fazem nos adultos, mas aplicado às crianças, está bem? Com as particularidades que cada criança tem, não é? A questão do crescimento, a questão do medo, os receios, essas coisinhas todas também são trabalhadas pelos odontopediatras.
Exatamente, Nicole. Por exemplo, os auxiliares são elementos muito importantes nas consultas de pediatria porque, não sendo diretamente o médico, são alguém que quebra ali um bocadinho o gelo. Às vezes a criança vem com medo, não é do próprio contexto, mas é do médico em si, não é do procedimento, porque sabe que é o médico que vai fazer qualquer coisa. E então, às vezes, se o auxiliar desviar a atenção por ali, e se focar na criança, portanto, com o auxiliar e estabelecer esta comunicação, às vezes auxilia muito na consulta. Há crianças que gostam, conversam mais com os auxiliares e estão mais à vontade com os auxiliares, exatamente por não serem o médico, também não associam a ser alguém que irá fazer mal, digamos assim. No mau comportamento das crianças, Rosa, são fundamentais. Há vezes em que tem que se pegar mesmo nas crianças, controlar a movimentação e, portanto, os auxiliares são muito importantes neste sentido. Exatamente, há crianças que têm trauma e medo, e que quando isto não é resolvido, por exemplo, numa consulta de pediatria desde cedo, desde pequenos, vão se tornar adultos com esse mesmo trauma, está bem, Roberta? Há situações em que se resolve espontaneamente, há outras que nem tanto, e portanto este trauma mantém-se até à idade adulta, por exemplo, está bem? Em termos de medicina dentária, ou seja, os médicos dentistas, Melanie, é isso. Acho muito bem, Roberta. Arrasta a família toda. Mas ele lá está, vai arrastado porque tem medo, certamente, não é? Melanie, exatamente. Então, os médicos dentistas têm, ou seja, não é lá está uma especialidade reconhecida, não existe esta especialidade reconhecida, mas há formação, ou seja, quando qualquer médico faz um tratamento mais específico sobre determinada área, ele fez formação adicional sobre este tema, ou seja, os médicos que fazem odontopediatria estudaram mais durante um ano ou mais durante X anos determinados cursos de pós-graduação, portanto, já depois do seu mestrado, e diferenciaram-se nesta temática. Tem sempre formação específica e adicional, está bem? Portanto, quando os médicos se começam a especializar, por isso é que eu disse que os generalistas são mais ou menos até fazerem 5 anos, porque a partir desta data os médicos começam-se a especializar, a fazer cursos de formação adicional sobre determinado tema que gostem ou determinada área que gostem mais de trabalhar e começam-se a diferenciar. Portanto, isto tem sempre tudo formação adicional, está bem? Para dizermos que fazemos determinado tipo de tratamento, na minha opinião, temos sempre que ter formação adicional, porque senão não faz sentido, não é? Não podemos dizer que temos determinadas competências quando não as trabalhamos. Portanto, eu acho que sim, temos que ter sempre formação adicional e em odontopediatria, então, é importantíssimo. Exatamente. Por exemplo, Roberta, possivelmente estará com gengivite, mas já vai fazer alisamentos radiculares, possivelmente já tem ali qualquer componente mais de doença periodontal, mas não sei, não é? Não conheço o caso, mas pronto, é interessante acompanhá-lo também para ficar a par, para perceber o que é e acompanhar a consulta já é interessante. Exatamente, Rosa. Há adultos que têm esse trauma e, portanto, é isso mesmo. Mal estão sentados na cadeira, já querem anestesia porque não querem sofrer, não querem ter dores, porque associam muito o dentista à dor, ao trauma, ao desconforto e, portanto, querem automaticamente anestesia. Acontece muito. Outra das áreas que temos na medicina dentária é a ortodontia, tá bem? A ortodontia também é reconhecida como especialidade pela Ordem dos Médicos Dentistas. Isto aqui da especialidade ou não é importante, está bem? Ou seja, vocês não têm que saber isto, é só para terem uma noção e para terem informação adicional. A ortodontia basicamente faz todos os procedimentos que estão relacionados com o tratamento das más posições dentárias, quer sejam apenas por motivos estéticos, está bem? Portanto, um dente que está numa posição que o paciente não gosta tanto, ou então questões em que prejudiquem mesmo a função mastigatória, a função da deglutição, da fala. Por exemplo, às vezes a ortodontia tem que se articular com a terapia da fala, porque vai provocar aqui alterações, portanto, quando temos mais mau posicionamento grave, vai provocar questões a nível da fala do paciente, da mastigação, da deglutição, e, portanto, a ortodontia não existe só por motivos estéticos, está bem? E, portanto, vocês reterem aqui esta ideia.
Muito bem, Rosa. Ou seja, isto também depende, não é? Há pessoas que têm um limiar de dor maior do que outras. Há pessoas que fazem destartarizações sem anestesia, há outras que precisam. Portanto, o limiar da dor é muito variável e nunca devemos deixar ninguém desconfortável. Exato. Pronto, mas lá está. No seu caso, a Rosa está à vontade com o dentista e tudo, e portanto tem um limiar de dor tranquilo. E portanto fará sem anestesia. Também se calhar porque não houve assim nada mais complicado, não é para fazer. Coisas mais complicadas requerem normalmente anestesia. A sério, Ramon, quando era pequenino queria pôr aparelho e alguma vez chegou a colocar ou nem por isso? Exatamente, Melanie. Basicamente o objetivo é uma correta mordida, também não é só ficar bonito, é a mordida ter as proporções e aquilo que se idealiza, está bem, como correto, para termos as funções da nossa cavidade oral e do nosso sistema mastigatório o mais corretas possíveis e o mais eficaz. Eu também, por acaso, achava uma graça imensa colocar aparelho e depois acabei mesmo por utilizar. Hum, Então, o que é que aconteceu com a anestesia? Conte lá, Rosa. Vou avançando, está bem? Que é para não vos atrasar depois muito mais com o tempo. Em termos da oclusão, é outra das vertentes da medicina dentária, está bem? Que é muito, esta também anda muito a par com todas as outras. A oclusão, portanto, é toda a área que vai estudar, tratar e diagnosticar problemas da articulação temporomandibular, portanto, esta articulação que resulta da conjugação do nosso osso temporal e da nossa mandíbula, portanto, que vem aqui em movimento de abertura e de encerramento. Muitas vezes as pessoas têm estalidos, crepitações, muitas dores musculares e a oclusão faz tratamentos a este nível, tá bem? A oclusão, posso dizer que é das vertentes da medicina dentária mais específica e que existem muito poucos médicos a fazer, porque é um tema muito complexo, muito relativo, portanto os estudos... o que eu quero dizer é que é uma coisa que é muito variável. Há médicos que acham assim, outros que acham assado, e portanto é uma área que pode dar alguma controvérsia, mas basicamente o intuito é mesmo resolver questões ao nível da articulação. Exatamente, Mónica. Uma pergunta muito pertinente. Trata também, por exemplo, o bruxismo, que é uma parafunção, que pode. Parafunção é um hábito disfuncional, digamos assim, que não é correto. Que basicamente tem a ver com o facto das pessoas rangerem os seus dentes e provocarem o bruxismo, a melania. Quando lá está isto que eu estava a dizer, os pacientes rangem os dentes, portanto, começam a ranger uns dentes como uns com os outros, e os dentes ao longo do tempo, se não for feito nada nesse sentido, começam a ficar desgastados, mais pequeninos. Isto pode acontecer a um bruxismo noturno, por exemplo, pacientes que rangem os dentes à noite, ou um bruxismo diurno, por exemplo, que é o chamado apertamento. Pode acontecer, e normalmente acontece por situações de stress, pessoas muito estressadas que durante o dia têm a mania de apertar aqui os seus músculos, os masseter, portanto esta zona, estes músculos desta zona, e fazem muita tensão nos seus dentes, ou então à noite, quando as pessoas relaxam, acabam por fazer a libertação do stress e durante a noite rangem muito os dentes, está bem? Aquilo que se faz é aquilo que a Rosa está aqui a dizer, que até utiliza, que é uma goteira para o bruxismo, portanto é uma goteira que nós colocamos entre os dentes, aquilo encaixa nos dentes, e dormimos com a goteira, que faz com que haja ali um mecanismo no meio dos nossos dentes. Mesmo que nós façamos ou que ranjamos os dentes, o que acontece é que a goteira no meio impede que um dente toque com o outro e, portanto, não desgastamos os nossos dentes. Ao mesmo tempo, ela coloca a posição do nosso côndilo, portanto, aqui esta zona articular, numa posição mais confortável que nos leva automaticamente ao relaxamento muscular. Por exemplo, o Ramon, pronto, ainda não lhe tinha respondido. Ou seja, lá está, o Ramon era um caso apenas estético que acabou se calhar por não o incomodar tanto e então acabou por não colocar, por exemplo, mas às vezes existem questões que são mais mesmo funcionais, portanto é mesmo um mau posicionamento muito grande do dente. Rosa, antes disseram tudo menos o dente que era para tratar, isso realmente é estranho, não é? E não é confortável. Alguma coisa aconteceu aí estranha, não é?
Outra das vertentes, a medicina oral, que como eu vos disse, está muito aliada à cirurgia oral. Basicamente, é todos os profissionais que se dedicam a estudar todos os tipos de lesões que podem ocorrer na cavidade oral, como por exemplo lesões de aftas, que às vezes é muito recorrente, aqui aumentos de volume gengival que não sejam, que são muito característicos, não são associados a gengivite, aqui lesões brancas que podem surgir na cavidade oral, quistos, exatamente, Melanie, por exemplo, fazem a remoção de quistos e enviam para biópsia. Basicamente, são todos os médicos de medicina dentária que se dedicam a estudar, a analisar estas lesões, perceber se são malignas, se são pré-malignas, exatamente, nicolecarcinomas, por exemplo. Portanto, todos os médicos que se dedicam a esta vertente fazem parte da medicina oral e estudam, fazem medicina oral. Depois, a última, a medicina dentária preventiva, que vocês estavam a chamar como higiene oral. A medicina dentária preventiva pode ser feita por higienistas também, está bem? É a única que pertence à vertente dos higienistas, está bem? Os higienistas não fazem qualquer outro tipo de procedimentos a não ser aqui a higiene oral, a colocação de flúor, selantes eu acho que também podem fazer. Portanto, basicamente, estes são os tratamentos dos higienistas. De resto, os outros todos não, está bem? Só para médicos dentistas. Na medicina dentária preventiva, vamos ter tratamentos. O mais comum, não é? A destartarização, portanto, eliminação de tártaro. Aqui a aplicação de jato de bicarbonato para remoção de pigmento, está bem? Esta zona mais amarelada que é tártaro e pigmento. Exatamente, Rosa, as destartarizações é o mais comum. Depois temos a aplicação de flúor, que pode ser um flúor tópico, como é este caso, por exemplo, uma aplicação de verniz de flúor, ou então de moldeiras de flúor em gelo. Podemos também colocar aqui dentro, por exemplo, os selantes de fissura, fazem parte da medicina dentária preventiva, no entanto, também são muito, arrumam-se às vezes dentro da odontopediatria, está bem? Esta pergunta é frequente. Normalmente eu penso que no vosso manual ele vem englobar dentro da odontopediatria. Porquê? Os selantes de fissura normalmente são feitos em crianças, está bem? Na idade, portanto, a dentição mista, mais ou menos. Mas lá está, foi aquilo que eu vos disse. Portanto, a odontopediatria são todas as outras vertentes, aplicadas às crianças. Os selantes de fissura, pronto, o que é que são? Então, os selantes de fissura servem exatamente para o que a Rosa acabou de escrever, para proteger o esmalte. Ou seja, vocês imaginem um dente, tem todos aqueles sulcos, não é? Todas aquelas reentrâncias, aqueles espacinhos. Se nós não limparmos bem os dentes, ou se por algum motivo deixarmos os dentes por escovar ou não escovarmos tão bem, facilmente vamos deixar ali alimento para bactérias e vamos deixar a formação de uma cárie. O que é que acontece? O que um selante de fissura vai fazer, imaginem, eu dou sempre o exemplo de um cantinho. Imaginem o canto da vossa sala, olhem para uma parede, entre a parede e o chão, deixem-me ver, estão a ver, faz assim um ângulo de 90 graus, ok? O que é que os selantes vão fazer? Vão, imaginem, como que arredondar este canto. Que é o que acontece, por exemplo, nos hospitais. Se vocês repararem, os rodapés dos hospitais fazem com que as angulações não sejam de 90 graus. O que é que isto faz? Com que a limpeza dessa zona, desses cantinhos, seja muito mais fácil, porque aquilo não é bem um cantinho a 90 graus, mas é mais arredondado. Portanto, facilmente eu consigo limpar melhor de lá o lixo, certo? O que acontece nos selantes é exatamente isso. Esses sulcos e fissuras mais profundos do dente vão ser preenchidos por um selante, que é como se fosse uma resina líquida, que escorre por essas fissuras e torna essas fissuras menos pronunciadas, menos profundas. Portanto, quando as crianças higienizam e limpam, conseguem limpar muito mais facilmente o dente. Ou seja, vamos prevenir mais facilmente as cáries. Está bem? É para isso que eles servem. Posto isto, passámos por todas, já estamos aqui fora do vosso tempo, peço desculpa, está bem? Podemos fazer só aqui um exercício de aplicação rápido. Basicamente irem-me só dizendo qual das vertentes é que faz uma coisa ou outra. Está bem? Alinho? Pode ser? Boa. Então, vamos fazer aqui o primeiro. Tratamento de cáries dentárias. Onde é que colocamos? Na dentisteria ou na oclusão?
Ok, portanto, estão todos de acordo, mais ou menos, e estão todos certíssimos. Boa. Realização de exodontias. Exodontias são extrações. Se toda a gente responde. Está tudo de acordo. Perfeito e tudo certíssimo. Colocação de implantes. Na implantologia ou na reabilitação? Ok, também está tudo de acordo. E se eu dissesse colocação de coroa sobre implantes ou reabilitação do implante? Já colocavam diferente ou continuavam a colocar na implantologia? Exatamente, prostodontia, particularmente prótese fixa, muito bem. Ramon, neste caso já não seria a implantologia, seria a prostodontia, porque já seria aquela fase de reabilitação depois da colocação do parafuso daquele implante, ou seja, seria a parte. Ah, exatamente, ou seja, seria aquela parte em que nós vamos pôr a coroa. Certo? E ali, então, a Nicole ainda especificou mais, disse já exatamente prótese fixa. Exatamente. Muito bem. Estudo e tratamento de doenças, patologias da ATM e das relações oclusais. Quem é que se ocupa disto? Ok, muito bem. Correção de sorrisos gengivais. Ortodontia ou periodontologia? Eu estou aqui a avançar um bocadinho mais rápido, está bem? Porque ainda há ali mais um exercício dentro deste estilo, por isso é que estou a avançar mais rápido. Neste caso, esta pergunta tem uma rasteira. Quando falamos em sorriso gengival, são aqueles sorrisos que têm muita gengiva. Muita, muita, muita gengiva. Exato, ou seja, aqui é aquele exemplo que nós vimos antes, ou seja, que nós fazemos, que nós vamos desenhar o contorno da gengiva para os dentes ficarem mais compridos. Neste caso é a periodontologia. No entanto, às vezes, os sorrisos gengivais também podem ser corrigidos com ortodontia, ou seja, o que é que se faz? Em termos ortodônticos, tentamos tracionar os dentes mais para fora, está bem? Para eles ficarem mais compridos. Portanto, aqui este era um parênteses assim mais de rasteira, está bem? Mas aqui, quando falei em sorriso gengival, era mais a questão de aumentarmos a coroa com recurso à manipulação dos tecidos gengivais, está bem? A destartarização e a aplicação de flúor é então de onde? Da preventiva, muito bem, está tudo de acordo, acho eu. Ok. Tratamento dos dentes que têm o envolvimento da pulpa dentária. Onde é que colocavam? Ok, tudo de acordo com a endo. Restaurações estéticas. A realização de restaurações estéticas. Na dentisteria ou na oclusão? Quem está a responder oclusão, porquê que acham que é oclusão?
Pronto, eu vou explicar. A oclusão não é, meninas, também não se esqueçam. A oclusão é aquela que estuda a parte da nossa articulação. As restaurações estéticas são restaurações dos dentes anteriores, para os dentes ficarem mais bonitos, para ficarem mais harmoniosos, ou porque o paciente não gosta da forma, ou porque está mais amarelado, está bem? São, as restaurações estéticas são da dentisteria. Exatamente. Colocação de coroas dentárias. Esta vocês já me tinham respondido, não é? Portanto, era aquela pergunta que eu fiz. A coroa é da parte da prostodontia. Foi aquilo que eu disse. Colocar o implante, implantologia. Reabilitar o implante, prostodontia. Roberta, aqui neste caso é prostodontia. É a parte da coroa, tá bem? Aquela parte que fica fora da boca. Exatamente, prostodontia. Isso. Agora, estudo das relações oclusais e alinhamento dentário entre periodontologia e ortodontia. Boa, Mónica, ortodontia, mas eu percebo a sua dúvida. Não, Joelma, aqui não é pério. A pério, não se esqueça, é tudo o que é gengival, está bem? Tudo o que envolve a questão gengival. Aqui, estuda as relações oclusais, é perceber qual é a relação de encaixe dos dentes, não é? Esse posicionamento dos dentes, ver o alinhamento dentário, portanto, isto aqui é ortodontia, exatamente. Colocação ou aplicação de aparelhos ortodônticos. Pério ou orto? Exato, este era fácil, não é? Este é muito óbvio. E por fim, perdão, onde é que utilizamos limas mecânicas? Na endo ou na prostodontia? Ok, muito bem. Basicamente, fico muito contente aqui com o feedback deste último exercício. De um modo geral, todos vocês estão de acordo e estão a acertar, portanto, é significado de que compreenderam bem como é que as áreas se arrumam e que tratamentos é que se arrumam em cada área e o que é que cada uma faz, portanto, é um bom feedback, está bem? Às vezes a confusão entre uma e outra é normal porque elas podem interdifundir e podem relacionar-se. Lá está, por exemplo, a implantologia e a prostodontia, por exemplo, o sorriso gengival entre a orto e a pério também não são erros anormais, está bem? Podem fazer essa confusão, mas de um modo geral o feedback é muito positivo, está bem? Últimas dúvidas ou questões que alguém queira colocar antes de nos despedirmos? Alguma coisa? Ok. Então, parece-me que está tudo esclarecido, não há assim ninguém com dúvidas. Boa. Portanto, queria agradecer-vos a vossa atenção e a vossa presença, está bem? Gostei muito deste webinar, achei que foi muito dinâmico, fico contente quando são assim, está bem? É bom saber que vocês estão a interagir comigo e aproveitam aqui esta oportunidade. Portanto, muito, muito obrigada por isso. Desejo-vos um excelente estudo, está bem? E tudo a correr bem. Boa semana. Obrigada. Boa sorte com o seu exame, Nicole. Obrigada.